Fala, turma! Notícia do dia de ontem, em tudo que é jornal, portal, aqui dentro e lá fora, era que as principais empresas de tecnologia americana tinham perdido $1 trilhão, né? E essa era a notícia que estavam assim repetindo aí, desde as mesas de bares até as mesas de jantar em família. E muita gente não entende o que quer dizer isso. Como assim? As empresas perderam $1 trilhão, elas tiveram um prejuízo de $1 trilhão. Aí tem gente comemorando que está com raiva dessas empresas de Big Tech, tem gente desesperada, falando, e agora? Essas empresas vão quebrar? Então eu resolvi aqui explicar rapidamente para vocês o que quer dizer esse perdeu $1 trilhão. Na verdade, só relembrando, né, o que aconteceu ontem foi que uma empresa chinesa lançou um bot de inteligência artificial, o DeepSeek, e esse bot supostamente ele tem uma capacidade similar aos melhores bots de inteligência artificial, e foi um bot desenvolvido com uma tecnologia diferente que também supostamente é muito mais eficiente, muito mais barata de fazer, então seria muito mais competitivo, e isso seria uma ameaça, né, às principais empresas de inteligência artificial que usam o hardware da NVIDIA, né? Que é uma empresa, enfim, que também caiu no gosto dos investidores e hoje em dia disputa com Bitcoin aí, como as empresas mais hype, né? Que as pessoas querem comprar para poder. Bitcoin não é uma empresa, obviamente é uma criptomoeda, mas os dois ativos aí que as pessoas mais querem comprar para ficar rico da noite para o dia. Já falei 500 vezes do perigo disso, mas esse vídeo não é para isso, é para explicar que história é essa. Então, tipo, a NVIDIA caiu na Bolsa Americana um monte, e aí as outras empresas de tecnologia americana caíram um monte, e elas perderam $1 trilhão. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: essas empresas tiveram uma queda no valor de mercado que chegou a alcançar, ao longo do dia, $1 trilhão, né? No fechamento do dia já era menor esse valor, mas a queda ao longo do dia foi isso. E o que quer dizer uma queda no valor de mercado? Quer dizer que as empresas perderam isso? Não, não quer dizer que as empresas perderam isso. Quer dizer que o valor que essas empresas têm, calculado da seguinte maneira: o número de ações que existem dessas empresas vezes o preço dessa ação, quando você soma isso, dá o valor da empresa. O número de ações vezes o preço de cada ação dá o valor da empresa. Como as ações caíram na bolsa, né? Porque, simplificando, elas passaram a ter aí um competidor que não estava no radar, que tem capacidade, enfim, de roubar mercado, de fazer as coisas de uma maneira mais eficiente e etc., a ação dessas empresas caiu. Quando a ação dessas empresas caiu, você multiplica uma coisa que caiu pelo número de ações, que é o mesmo, o valor de mercado das empresas caiu. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: na mão de quem que estão essas empresas? Na mão de quem que estão essas ações dessas empresas? Que é a mesma coisa que falar essas empresas. Por incrível que pareça, a maior parte dessas ações não estão com as empresas. Elas já venderam, né, naquelas ofertas públicas de ações. Quando é a oferta inicial, as pessoas conhecem até bem o nome, IPO, né? Initial Public Offering. Mas essas ações estão na mão dos investidores. Então, no caso da NVIDIA, por exemplo, 95% das ações da NVIDIA estão em mercado, estão sendo negociadas em mercado. E desses 95%, 70% estão com aquilo que eles chamam dos investidores institucionais. São os fundos de investimento, os fundos de pensão, que no fundo são investidores, pessoas físicas, né, que têm dinheiro nessas empresas. E, obviamente, dentro desses investidores institucionais tem também bancos, tem dinheiro aí disso que a gente chama da Faria Lima, do Wall Street, né, dos donos do mercado aí. Mas são esses fundos, são essas empresas de investimento que tiveram ontem esse prejuízo. Mas outro ponto importante, é um prejuízo que não é realizado, elas não perderam esse dinheiro, né? Na verdade, quando elas olham o que elas têm marcado aos valores de mercado, isso caiu ontem durante o dia e no final do dia até voltou um pouco. Então isso não é um prejuízo
das empresas, isso não é nada disso. Ah, mas então não faz a menor diferença para as empresas? Faz. E aí o último ponto que é importante notar. Por que faz diferença e isso impacta até a capacidade dessas empresas de investir e de crescer? E esse é o ponto importante que eu acho que vocês não vão ver em nenhum lugar. Quando as ações de uma empresa caem muito de valor, isso significa que a empresa, quando ela precisar captar mais dinheiro, ou seja, emitir mais ações para captar dinheiro e fazer novos investimentos, para o mesmo valor de dinheiro, como a ação vale menos, ela vai ter que emitir muito mais ação. Ou seja, ela vai ter que abrir mão de um pedaço muito maior da empresa do que ela tinha, se a ação da empresa valesse muito alto. Então isso faz com que as empresas fiquem menos propensas a investir quando as ações caem muito. Por isso que quando as ações caem muito, você tem um impacto negativo nos investimentos futuros. Quando as ações sobem muito, fica barato para as empresas captarem, porque com poucas ações, abrindo mão de poucas ações, elas conseguem captar muito dinheiro. Então isso faz com que as empresas investam muito. Então não teve $1 trilhão de prejuízo dessas Big Techs. Para muita gente, infelizmente, não teve esse prejuízo, mas não teve esse prejuízo. O que aconteceu foi uma queda no valor de mercado e aí, infelizmente, boa parte desse prejuízo, né, porque muita gente tem que realizar, ou seja, tem que vender as ações, porque tem que cumprir algum compromisso, vai acabar ficando na mão dos investidores mesmo, dos investidores pessoa física. Aí tem gente que pensa, bem feito, não sei o quê, mas aí tem muita gente, por exemplo, de fundo de pensão. Então, pessoas que estão aposentadas, não sei o que depende desses investimentos. Então, tem muita gente que acaba pagando esse preço mesmo, tá bom? Então, essa é uma explicação do que aconteceu ontem. E aí, lembrando que na quinta-feira agora vai ter, né, o mapa da mina, onde eu vou explicar, enfim, tudo isso que está acontecendo, inclusive trazendo um trecho grande ali sobre inteligência artificial, os riscos, os investimentos, e vai ser o evento do ano para quem gosta de investir. A gente acertou pra caramba nos últimos anos nossas previsões e esse ano vai fazer um trabalho bonito também. Quinta-feira, 8 horas da noite. Para se inscrever é só entrar em edu1.com.br/aula. Um abraço e até quinta.